Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quinta-feira. Hoje nós abordaremos diversos assuntos, principalmente política, e o nosso programa começa agora. Olá, estamos de volta. Sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quinta-feira. Estou aqui com a bancada, com Fábio Tadino, jornalista. Seja bem-vindo, Fábio. Olá, Rochelle, Walter Bardavio, a todos que nos acompanham no Da Hora da TV União. Estamos também com o seu Walter Bardavio, que é o nosso diretor, presidente da SED. Tudo bem, seu Walter? Tudo bom. Estou aqui de volta para participar um pouco aqui do programa e discutirmos alguns temas interessantes e algumas coisas relevantes que têm acontecido no nosso dia a dia no Estado e no Brasil. É isso. Sejam todos bem-vindos, né? Sim. E vamos começar falando sobre meio ambiente e tecnologia, porque amanhã, a partir das 9 horas da manhã, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará realiza o debate Hidrogênio Verde, Inovação e Energia Limpa no Ceará, abordando as potencialidades do desenvolvimento do hidrogênio verde no Estado, além do protagonismo do Nordeste na produção de energias limpas e também a importância econômica, social e industrial dessa implementação. O evento ocorre no plenário 13 de maio. Desde 2021, o Ceará trabalha na implantação de um UBI para produção e comercialização de hidrogênio verde no complexo industrial e portuário do Pecém. O objetivo é transformar o nosso território em um grande fornecedor global desse tipo de combustível, gerando emprego, renda e contribuindo diretamente para a descarbonização do planeta. E também nós vamos conferir agora que gestores, diretores e políticos de diversas áreas participarão do debate, inclusive o presidente da Alesse, o deputado Evandro Leitão, que destacou o potencial do Ceará na produção dessa fonte de energia. A Assembleia Legislativa promove um importante debate sobre o hidrogênio verde e o potencial do nosso Estado como protagonista na produção dessa inovadora fonte de energia. Nessa sessão especial, teremos importantes convidados que mostrarão os impactos do hidrogênio verde no Ceará e no Brasil, do ponto de vista social e econômico. Esse é um tema em crescente discussão por conta do alto volume de investimento e de possíveis novos postos de empregos que serão criados e também por uma responsabilidade que todos nós temos na redução da degradação do planeta. É isso, Fábio, seu Walter, a importância, né, desse evento. É um tema interessante porque a Assembleia está levantando e nós, hoje, com combustíveis, nós temos o biocombustível, nós temos muitas fontes de alternativas para a questão do combustível. Mas não é só questão do combustível, é todo um sistema que tem que ser realmente analisado e trabalhado para que haja um desenvolvimento maior, emprego. Eu acho que é muito interessante esse debate, eu não sei qual vai ser a tônica exata de como irá ser debatido, mas é uma proposta interessante, né, Fábio? Sim, com certeza, Bardavio. O combustível, toda e qualquer renovação de combustível é muito importante. Primeiro, para a questão da preservação ambiental. Combustível fóssil, aí a gente sabe que polui e todo e qualquer movimento que venha a substituir o combustível fóssil é extremamente válido. O governo do Estado de Ceará larga na frente, a Assembleia Legislativa vai promover um debate importante sobre a temática e é importante a participação de toda a sociedade, é importante a participação da imprensa e dos municípios, né, que vão poder conhecer o hidrogênio verde, que o Ceará tem um grande potencial de produção desse tipo de combustível. Então está de parabéns aí os poderes públicos do Estado de Ceará por promover esse debate e essa iniciativa. E vamos divulgar esse evento, né, que vai ocorrer amanhã às 9 horas na Alesse. Alesse. Hoje a Assembleia Legislativa está em Capuí, salvo engano, hoje já fazendo aquele... Assembleia itinerante. Assembleia itinerante. Eu acho isso aí também muito interessante,
porque eu acharia que deveria até essa locomoção para essa Assembleia Itinerante, os deputados, os presidentes, o próprio governador, se deslocassem através de rodovias e não de helicóptero e via aérea. Por quê? Porque as nossas estradas estão muito danificadas. Tem que haver um trabalho mais acentuado em cima das rodovias, principalmente as que levam o turismo, tanto o turismo local como o turismo nacional e internacional. As rodovias nossas estão capengas. Tem ocorrido muitos acidentes. É importante ter essa visão de manutenção. O grande problema é que se faz a rodovia e antes mesmo dela ser entregue, essa rodovia ela já está danificada. Então a gente tem que analisar, é até uma maneira de ajudar a gestão do governo, porque se não houver uma certa fiscalização, sabe, o custo é um custo muito alto para uma duração muito pequena das rodovias no estado. São rodovias, quando elas estão prontas, são excelentes. O estado hoje está todo conectado, mas é preciso ter um olhar, e um olhar bem carinhoso, né, Fábio, em relação empatia mesmo, né? Exatamente. A iniciativa da Assembleia Legislativa de descentralizar suas ações, como a Assembleia Itinerante, é de extrema importância até para aproximar o Poder Legislativo das condições vividas, né, no dia a dia dos municípios. E essa observação que você fez com relação às estradas é de extrema importância. Fica aí o alerta para o meu amigo Will Almeida, que assumiu agora a superintendência do DENIT. É preciso ter esse olhar municipalista das estradas para que haja aí um grande mutirão de preservação, de conservação das estradas e de construção de trechos aí que são de extrema importância para levar o turismo, as obras, enfim, tudo relacionado às cidades e ao desenvolvimento passa pelas estradas. E cobrar das empreiteiras a qualidade de serviço, porque muitas vezes ela dá um capeamento, o capeamento se desmancha com as 3 primeiras chuvas, e aí fica complicado. Aí quem vai receber a bronca é o governador. Mas antes de o governador receber uma bronca, eu acho que tem que receber uma bronca a construtora e os engenheiros, né, que estão ali abonando e fiscalizando as obras. E também que o que seja colocado, qualidade, seja de qualidade, né? não seja lógico, qualquer a qualidade tem que estar em primeiro lugar, que é fundamental, porque senão o que acontece? O nosso dinheiro vai para o ralo e você nunca vai ter... É uma indústria, né? Uma indústria das obras de estrada. É preciso que haja esse entendimento do material com qualidade, de uma fiscalização dos poderes públicos, da Secretaria de Obras, para que se aplique ali realmente um material consistente que tenha durabilidade, porque aí não vai ficar todo ano ou todo semestre gastando. Fábio, os custos são quase todos alinhados. O que falta é olhar a dimensão, tá entendendo? E a aplicação... E para as ruas não ficarem desniveladas, né? É tipo você fazer um feijão temperado e um feijão só com água e sal, quando você tem os temperos, mas não bota. É isso. Tá? Mas vamos para frente. Haja suspensão de carro e moto. Vamos para frente. E vamos conhecer as salas de apoio à mulher que amamenta, que tem a iniciativa da Prefeitura de Fortaleza. A sala de aleitamento materno que nós estamos inaugurando aqui no posto César Carlos, aqui no Alto da Balança, é mais um instrumento para fazer a discussão da importância da amamentação para a criança e para a mãe na primeira infância. Os laços que se criam, por vezes a mãe que por alguma razão não tem condições objetivas de amamentar, ela receber o leite de outra pessoa. Essa é a 5ª sala de amamentação da nossa gestão, já são 23 em parceria com várias entidades, com o Albert Sebi, com a Maternidade Escola Assis Chateaubriand. É uma política que se resume ao fortalecimento da primeira infância.
sala dessa, ela é um apoio para as mães que precisam, porque muitas delas, por achar dificuldade, elas acabam cedendo para a mamadeira, para a fórmula. E eu recebi muito apoio do pessoal da enfermagem daqui. Nós estamos passando por reformas em toda a unidade, em toda a rede de atenção primária, né? E a tendência é que nós possamos cada vez mais abrir esses espaços para que as mães possam fazer, que os profissionais possam exercer essa atividade, que é de fundamental importância no desenvolvimento das crianças. É isso, muito importante essa iniciativa, né, Fábio? As salas de amamentação, elas refletem uma realidade muito própria das comunidades, né? É preciso que projetos como esse, programas como esse, sejam cada vez mais desenvolvidos nas unidades de saúde, nas maternidades do município de Fortaleza, que serve como exemplo também para outros municípios. A amamentação é o momento primeiro da criança, é onde a criança tem ali todos os nutrientes, e a gente sabe que muitas vezes existe uma dificuldade da mãe amamentar, e de mães que também não conseguem produzir leite. Então, toda essa estrutura das salas de amamentação desenvolvidas pela Prefeitura de Fortaleza é de extrema importância para o crescimento saudável nesse momento da primeira infância. Olha, Fábio, é um negócio interessante. A saúde é o calcanhar de Aquiles de todo gestor. Tanto faz do Estado como da Prefeitura. E é muito... eu observando aqui, você não vê muita divulgação do que o prefeito tem determinado para a questão da saúde. Mas se você analisar bem, você pode ver aí, ele começou por onde? Por onde ele mais entende, né? Ele está cuidando da criança no primeiro momento, tá? E eu acredito que esse planejamento deve se estender até a idade adulta, a idade aos velhos, aos mais idosos, né? Como diria, que é realmente o momento que se gasta mais. Em prevenção, que nós temos que analisar isso aí, a questão da prevenção. E eu acredito que ele está indo no caminho certo. Agora, você não pode atacar, a crítica é muito engraçada. Você, quando envolve a questão política, essa briga política e tal, é muito fácil você jogar pedra. Mas quantos anos nós temos aí pela frente que sempre tem... porque ele fechou. Se fechou é porque não está dando atendimento, creio eu. Agora, se fechou por fechar, tem que se dar satisfação também. Não é simplesmente fechar e não dar satisfação. Para quê? Para evitar que haja exatamente esse momento de política, de questionamento, disso, aquilo, outro. Eu tenho visto muita gente falando e tal, mas é necessário. A crítica, tá aí, o apontamento daquilo que está errado é importante para o gestor, porque o prefeito ou o governador em si, ele não consegue dar conta de toda a demanda que existe no Estado, na questão só de saúde. Não é só saúde, tem educação, tem segurança, tem tudo. E todo começo de gestão a gente tem que ter pé no chão. Ninguém resolve. Nenhum prefeito, por melhor que ele tenha sido, desde o doutor Juraci até hoje, que foi uma das melhores gestões em relação à prefeitura, né? Roberto Cláudio, passando pelo Roberto Cláudio, sempre vai ter problemas. Agora, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter discernimento, não é só jogar pedra. Não vamos deixar a parte política. Olha, se nós deixássemos a politicagem de lado, nós teríamos, e também as mãos leves, né? Como se diz, ser bem franco, nós teríamos o quê? Hoje o nosso estado seria um dos estados abençoados nessa área, tanto da educação como na gestão... Nos demais serviços públicos. Na gestão, na questão da saúde e nos demais serviços, educação. Exatamente. Eu acho que a gente tem que dar um tempo, esse tempo com críticas construtivas, mostrando aonde está a falha, e o gestor tem que ter acessibilidade de entender e procurar resolver aqueles problemas. Essa função jornalística nossa é de mostrarmos os erros e os acertos também. A gente mostra, está acertando? Poxa, parabéns, muito bem. Está errando? Opa, preste atenção.
Você chama atenção, mostra onde está o erro. Agora, se ele não conserta, aí não. Aí é dar mão à palmatória. É isso, Fábio. Bom, e a melhor forma de se criticar é apontando soluções, né? Então, existem os problemas e os poderes precisam trabalhar em conjunto no sentido de trabalhar soluções. É por isso que eu intensifico tanto o papel dos parlamentos nas cidades, nas câmaras municipais, a Assembleia Legislativa, que tem essa função de trabalhar como observadores sociais, conhecendo as demandas, entendendo a problemática que aflige as sociedades e, a partir daí, iniciando um debate, uma discussão no sentido de estabelecer soluções. Então, a sociedade precisa fazer parte também desse processo, através de um discurso bem orientado, através de conhecer a demanda e chegar até as ouvidorias dos órgãos públicos, chegar também com soluções, com retrato, com diagnóstico, mas também com soluções. Então, iniciativas precisam acontecer, a cidade de Fortaleza vive um momento de reestruturação depois desse período de chuvas, depois desse período também de pandemia. O prefeito Zé Sarto está trabalhando, existem boas iniciativas, o que precisa é mais um entendimento aí da população, né, e divulgação, de uma divulgação que chegue aí na ponta, no povo. É isso, nós vamos falar agora do Dia Livre de Impostos, que acontece hoje, a 17ª edição, e já tem 172 lojas participantes. A campanha acontece em Fortaleza, com as lojas comercializando seus produtos e serviços sem repassar o valor da tributação aos consumidores. O movimento une os lojistas dos shoppings Rio Mar Fortaleza e Rio Mar Kennedy, além das lojas de rua da cidade, sob a organização da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem. A previsão é de que a adesão chegue a mais de 200 empresas na capital cearense. Segundo a CDL, em alguns casos, os descontos podem chegar a 70% do valor final do produto, e cada lojista participante vai escolher os itens ou serviços que vão fazer parte da ação. Acontecendo hoje, né? E essa ação poderia ser uma ação até para outros estados também, sim, né? Para beneficiar a população carente que está com dificuldade, emprego está complicado, e aí a gente tem que ter essa sensibilidade de reduzir impostos, diminuir as cargas tributárias que são pesadas para o cidadão e principalmente para aqueles que trabalham, porque na realidade hoje, quantos trabalhadores, um trabalhador na realidade, um trabalhador produz por quantas pessoas hoje? E aí geraria o poder de compra, né? Exatamente. E também uma renda, né, maior para aqueles que estão trabalhando, tá? E o próprio comércio, ele girar, né? Sim, o seu dinheiro. Fábio. Sim, esse dia também é um dia educativo, né? É uma ação que também promove a questão do debate sobre os impostos, né? Sim. Então, você tira os impostos de alguns produtos, então você entra num momento de reflexão também sobre conhecer essa carga tributária pesada que se aplica nos produtos, entender a relação dos empresários que muitas vezes precisam aí, claro, precisam embutir esses tributos no preço final do produto, e a relação de consumo, que precisa conhecer, precisa ser entendido. Eu estou conversando aqui, perguntando aqui a Rochelle, se qual é o imposto, se é ICMS, se é um imposto... É a tributação geral. É a tributação de modo geral, IPI... Todos esses impostos são tirados. Aí está o quê? 70% até, né? Eu tenho que saber, a população tem que saber. Porque a tributação tirou um imposto. geral. Aí eu tirei um imposto só, nós temos bem 30. É a tributação geral. Verdade, é verdade. Mas aí que as pessoas hoje possam aproveitar. É livre de imposto, né? O livre de toda tributação, seja federal, estadual e municipal. tudo, né? Que é o consumidor. É isso? E que as pessoas possam aproveitar aí o dia. Tomara que eu já digo o seguinte, tomara que seja realmente livre de imposto, porque o comércio trabalha diferente, né? O comércio ele calcula o custo dele de maneira que ele possa repor essa mercadoria, e nessa reposição tem tudo. Vamos ver agora que o governador Eumano de Freitas disse que o dinheiro a ser repassado pelo governo federal aos estados para pagar o piso salarial da enfermagem é insuficiente para todo o custo da remuneração dos profissionais.
No dia 12 de maio, o presidente Lula sancionou a lei que libera 7,3 bilhões para custear o piso a partir de maio, para profissionais de estados, municípios, entidades filantrópicas e hospitais privados que atendam pelo menos 60% dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde. Vamos falar aí dessa pauta polêmica em relação ao piso de enfermagem. A luta da enfermagem é longa, né? Diz Antiga. que não tem fim, né? Parece que não tem fim. São mais de 30 anos de estabelecimento, de luta pelo estabelecimento desse piso salarial. A gente sabe que a enfermagem é uma profissão extremamente difícil de ser desenvolvida, porque o enfermeiro é o profissional que primeiro ali atende o paciente, ele passa pela triagem, a partir do enfermeiro que faz a triagem, vai para o médico faz a consulta e o enfermeiro vai tratar, vai desenvolver o tratamento orientado pelo médico. Então é uma profissão de extrema dificuldade que precisa ser valorizado, tanto na questão salarial como na questão de qualidade dos serviços. As instituições, sejam elas públicas ou privadas, precisam ali desenvolver toda uma estrutura de apoio e suporte ao enfermeiro. Essa questão agora, salarial, com acho relação, que já foi decidido. foi, no primeiro momento, no governo Bolsonaro, foi sancionado o piso. Ele deu o piso. E aí iniciou toda aquela polêmica. Essa foi mesma STF, polêmica, foi né? Embargado, né? Foi embargado do STF. Essa mesma polêmica com relação a de onde vai surgir os valores, né? Agora para já resolveram se pagar. isso? Aí o presidente Lula, aí numa manobra, conseguiu identificar orçamento. Aonde? Mas, segundo o governador Elmano de Freitas, o dinheiro não vai ser suficiente para pagar os enfermeiros. Até é um dinheiro porque que não é vai. só SUS, né? Tem convênios, tantas coisas Tem envolvidas. uma série de fatores. Então, é uma discussão que parece que interminável. Não é questão de interminável. E o enfermeiro se prejudica. Olha, para se aumentar salário, gente, é uma questão de gestão e administrativa. Não é simplesmente eu querer aumentar um salário e pronto. Eu vou aumentar o salário de todo mundo aqui da TV. Agora, de onde vai vir o recurso? O presidente Lula identificou aí nas suas células orçamentárias o valor de 7 bi para exatamente aperfeiçoar os caixas dos estados. Ele está conseguindo ver tudo isso e o governo anterior não. É isso que me dentro deixa, do orçamento, né? Então, é isso que me deixa, sabe? O que a gente pode fazer é aguardar essa manifestação. E aí, repito, o próprio governador está dizendo. Segundo o governador Elmano de Freitas, o dinheiro não é suficiente. Se ele e aí, tá de onde é que dizendo vai isso, tirar, aí ninguém sabe. Tu está me entendendo? Se ele próprio governo faz parte do governo. Aí talvez seja o primeiro embate entre a gestão federal e aqui o Estado de Ceará. Eu acho que o Elmano, nesse ponto, ele está sendo sensato. Está sendo coerente. Ele observou que dentro do orçamento público no Estado de Ceará, esse dinheiro não é suficiente. O que vem do governo federal para cá não vai ser suficiente. Nós temos no Estado uma gestora de saúde altamente competente. Agora, tem que deixar ela trabalhar com seriedade, com apontamentos sérios e não criando ilusões de que vai dar tudo certo. Promessa, nem santo hoje está aceitando mais. Pobre dos santos, né? É complicado. Agora é tal coisa. Eu acho que a saúde, ela tem que ser tratada, tá, com responsabilidade. E a gestora que nós temos no Estado hoje é uma gestora de alta responsabilidade. É séria. Eu a conheço de perto. É séria, tá? Tem experiência na área, principalmente na questão hospitalar. Agora, é preciso o governo montar uma estratégia realista de como está e de o que se pode fazer e levar a população, para que a população não chegue nos postos de saúde simplesmente sabendo, chega lá no posto de saúde sabendo o que é que pode ser feito e como pode ser feito. E não ficar lá à míngua e aonde deve se dirigir, quem está fazendo atendimento A, B, C, D, de tais enfermidades, e assim vai. É isso. E nós vamos continuar, mas só depois do intervalo. Voltamos já. Isso aí. Estamos de volta com o Da Hora desta quinta-feira e agora nós vamos falar sobre a Fundação Nacional dos Povos Indígenas do Ceará, que esteve terça-feira
Na Secretaria dos Povos Indígenas do Ceará, o diálogo entre o ente federal e estadual busca estreitar os laços, estabelecendo comunicação permanente. Na ocasião, foi sugerida pela secretária Juliana Alves a criação de um grupo de trabalho entre os mais diversos órgãos de representação e também entidades indigenistas do Estado. Falar aí da importância dos povos, né? O que é importante na Sim. criação desse grupo de trabalho através da Secretaria dos Povos Quilombolas, indígenas, que sempre foram colocados à margem aí da sociedade, dos poderes públicos, apesar de que no governo passado do presidente Jair Bolsonaro foram criados uma série de benefícios, inclusive com posse de terra para índios, né? Em todo o Brasil, inclusive aqui no Ceará. Mas esse momento que aconteceu na Secretaria de Apoio aos Povos Indígenas, ele veio trazer para os movimentos indígenas a estrutura de serviços do Estado. Ou seja, a partir desse grupo de trabalho será criada uma ação de gestão voltada para absorver as demandas dos povos indígenas nessa área de saúde, nessa área de educação apropriada, educação obedecendo os conceitos indígenas, para que esses serviços sejam aproximados das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas, que têm suas associações, que conseguem se organizar aí em associações e a partir daí pleitear esse suporte da gestão pública. Eu considero uma ação de extrema importância que merece aí os aplausos da sociedade. O governador Hemon de Freitas tem esse compromisso de atender aí os nichos sociais, inclusive os nichos sociais menos favorecidos. Isso. E falar alguma coisa, seu Valdo? A questão do índio, o índio sempre foi sacrificado, né? Como diz o outro. Agora, o que eu acho também, Fábio, é que tem muita gente se passando por índio sem ser. Claro, é preciso essa triagem. Então essa triagem tem que ser feita. Eu tenho que ter esse entendimento. Esse negócio de, vamos ajudar os indígenas. Vamos ajudar os indígenas, merece, porque eles são nativos. Tem que ter essa valorização, né? Nascidos na terra, aí como diz o outro. Agora, tem muito cabo aí se passando por indígena. Se passando por índio e querendo os benefícios. Mas não é nem perto. Tem muito lourinho querendo ser índio. Eu digo que eu já conheci muito negro passando aí por índio. A gente puxa até para as cotas dos negros, né, seu Valdo? Exatamente. Tem gente que vem se passando por negro para entrar em cotas. Agora, essa sua observação é interessante. E dentro desse grupo de trabalho, existirá essa triagem para entender realmente a etnia. Isso aí pode ser feito através de DNA. Claro, através de DNA. O processo eles vão desenvolver lá. Agora, e que se comprove a origem, que é índio, né, para ter os benefícios de toda essa estrutura que está sendo criada em apoio aos índios e ao povo quilombola. Ou descendente por parte direto, de pai, né? Ou descendente por parte de mãe, mas tem que essa comprovação, ela não é assim, não, eu nasci porque o fulano disse, que o Beltrano disse, porque o cacique disse, não é por aí. Eu já vi muita gente com carteirinha de índio, tem um cabelo com carteirinha de índio, e o pessoal aí que estiver me assistindo vai saber do que eu estou dizendo, o índio tem quase 2 metros de altura, o zóio azul e louro. Como é que pode? É isso. Me explique. É isso. Mas vamos para frente. Vamos, porque os prefeitos... É só uma questão de ilustração, mas vamos lá. Sim, os prefeitos de todo o Brasil voltam a se mobilizar e querem que deputados federais e senadores aprovem a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, que aumenta o volume de recursos do FPM para os municípios pagarem o piso salarial da enfermagem em 2023. O movimento, puxado pela Confederação Nacional de Municípios, chega à Câmara e ao Senado. Vamos falar eu acho engraçado assim, na minha mente é muito interessante. Eu não consigo FPM. assimilar. É o Fundo de Participação dos Municípios. Mas eu não consigo assimilar, é o seguinte. No governo anterior, onde estava se tentando organizar o país, deixar um país redondo, sem muita dívida, pelo menos organizado, hoje você vê, de repente, não tinha dinheiro, porque não tinha dinheiro, porque não podia dinheiro, porque não podia aquilo. Hoje se pode tudo. Hoje pode tem tudo. Dinheiro para tudo. Hoje você pode tudo. Você pode emprestar dinheiro para a Argentina, para a China, para o Japão, para onde for. Preste atenção, houve uma liberação aí de 7 bi Exatamente. Para ser transferido, esse dinheiro ser transferido para os estados e municípios para pagar o piso da enfermagem. E a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, está aí trabalhando para que a PEC, que aumenta o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, venha a ser aprovada e que esse recurso vai para complementar
o salário dos enfermeiros. Então, é toda uma estratégia que está sendo Será montada. que é só isso? Né? E Agora, aí, de onde será vai que é vir só esse dinheiro? isso, né? O problema não é, O Fábio. problema não é veja vir, bem, é da onde vem, exatamente. Da onde vem e como vem. E como Nós vem. estamos numa recessão, quase entrando numa recessão. Sendo que no governo passado, realmente não se via. Não pode isso, não pode, como você falou, não pode isso, não pode aquilo, não pode, porque não tem dinheiro. Porque não tem e dinheiro, agora, porque de não repente, pode, apareceu aí, de dinheiro repente, para tem dinheiro tudo. para tudo quanto no mundo. Tomara que seja de uma forma Sim. viável Agora, me e que não explique. sufoque o orçamento público federal. Me explique uma coisa, o doutor Fábio e dona Rochelle. Como é que esse dinheiro vai surgir de uma hora para outra se as indústrias estão fechando, comércio fechando, uma dificuldade, o dinheiro não está circulando. Tá? O governo diz que não tem dinheiro. Eu estou falando os governos estaduais, não estou falando só o daqui não. Governos estaduais. Gente, vamos prestar atenção. Geral, né? As informações. Poxa, jornal diz o que quer, imprensa diz o que quer. Mas onde está a verdade dos fatos? A população está sentindo. O emprego Continua sentindo. sumiu. Continua sentindo. Não, pois é, e aí eu digo aqui, essa é a questão. Você que está nos assistindo nesse momento, que está, às vezes, tem gente aí que está angustiada. Por quê? Porque na família, 3 trabalhávamos e hoje um só trabalha. Quantos desempregados tem? O salário não acompanha a inflação. Aí o né? governo quer pegar, empregar, arranjar uma forma de empregar esse pessoal, criar mais despesa. O governo não é para estar criando, quem tem que criar emprego é a indústria, é o comércio. Aí sim, nós vamos ter uma população com dinheiro para esse dinheiro movimentar, pagar imposto. O Estado ganha, não é pelo que ele trabalha, o Estado ganha pelo que ele recebe. Recebe de onde? Arrecadação, é imposto. Como é que não adianta eu aumentar imposto desde menino, não adianta eu aumentar, eu entendi isso desde cedo. Não adianta eu aumentar imposto se eu não tenho. Alguém tem que pagar essa conta, seu Valdo. Se eu não Alguém tenho, tem que tirar. pagar. Tem que pagar a conta. E como você Esse bem... imposto ele é repassado. O comércio é muito fácil. Eu tinha loja, o seguinte, aumentava, eu passava para Tem que repassar para o consumidor, porque as empresas não têm como segurar. É muito simples, então não adianta eu aumentar. Eu vou aumentando, e o povo vai trabalhando. Só que chega uma hora imposto. que você desanima. Sim. Agora, quando você vê resultado, olha, eu sempre entendi o seguinte, quando o governo aplica bem os recursos que ele recebe dos impostos, a população, ela trabalha e produz muito mais. O imposto, sendo bem distribuído, a população trabalha com prazer e faz questão de pagar. Porque observa o retorna. dinheiro Porque tá sabendo pra retornando onde através tá dos indo o serviços dinheiro. públicos, né? Você chega hoje... Tudo funciona, né, Fábio? Saúde funciona, educação funciona, mas se não chega funciona... hoje nos postos de saúde, por exemplo, falta medicamento, falta equipe Falta multidisciplinar para atender. Então, tudo isso é má administração desses recursos, desses valores que vêm dos impostos. O que falta não é dinheiro, o que falta é gestão eu vou dar emprego. Peraí, eu vou resolver o qualificada. problema. Vou dar emprego, certo? Eu não tenho recurso, mas não tem problema não. Eu aumento o imposto da gasolina, eu aumento o ICMS do comércio de um modo geral. Sim. Tá? Eu cobro na fonte antecipado. É muito fácil. É muito fácil você administrar desse jeito. É ótimo. Verdade. Agora, na hora de pagar essa conta, aí o cabra vai dizer, mas não compensa, porque eu não estou ganhando nada, estou trabalhando. O patrão é o último a receber. O patrão, quando ele está ganhando bem, ele também paga bem. Mas quando ele não está ganhando, ele vai ser ele é o último a receber. Pelo menos quando eu tinha meu comércio, era o seguinte: primeiro os meus empregados, depois os impostos, e se sobrar, os fornecedores, e se sobrar, aí vem para o papai. É tal coisa, gente. A matemática é muito fácil. 2 e 2 são 4, não são 5. Tem gente que diz que é 5. E aí eu já questiono esse 5. Depende da visão holística de quem está à frente. Eu já questiono esse 5, mas a matemática ela é exata.
2 mais 2 são 4, 2 menos 1 são 1. Não tem 3, não, nem 2. É 1. Então... Bom, conversa com o Haddad aí, né? Pode ser que ele tenha uma outra metodologia matemática econômica. Conversa com ele. Agora, um advogado administrar a economia fica complicado, né? Tem que ser, no mínimo, um economista mesmo. E nós vamos falar agora de um tema polêmico, porque hoje, às 9 horas, desde as 9 horas, está acontecendo a CPMI dos atos de 8 de janeiro. Vamos conferir. Olha, como você disse, eu estou aqui na sala onde vai acontecer a instalação dessa CPI mista que vai investigar os atos do dia 8 de janeiro. É a sala 2 da ala Nilo Coelho. Por enquanto o movimento é pequeno, por aqui apenas a gente vê ali apenas o senador Marcos Duval, alguns parlamentares que já entraram aqui, registraram presença e saíram. Mas como a reunião está marcada para as 9 da manhã, daqui a pouco, com certeza o movimento vai estar maior. Para evitar que essa sala fique lotada, o acesso vai ser limitado. Além dos parlamentares, apenas um assessor por parlamentar vai ter acesso à sala e a imprensa também vai ficar de fora. Aqui dentro apenas os veículos oficiais da TV Câmara e da TV Senado. André, como a gente já disse aí, quem vai presidir essa reunião é o senador Otto Alencar, né, que é o mais velho entre os integrantes da comissão. E ontem à noite, o líder do MDB, senador Eduardo Braga, ele indicou os últimos nomes que faltavam para completar as indicações do Senado. Ele indicou os senadores Veneziano Vital do Rego, da Paraíba, e Marcelo Castro, do Piauí, para as vagas de titulares, e para as vagas de suplentes foram indicados os senadores Fernando Dueire, de Pernambuco, e senador Giordano, de São Paulo. A grande dúvida ainda permanece sobre quem vai ocupar o cargo de presidente, vice-presidente e relator da comissão. É isso, está ocorrendo hoje. Né? Está ocorrendo hoje os trabalhos, né, aí da CPMI. Nem tem presidente essa CPMI. A maior vergonha nacional foi prenderem senhores e senhoras, jovens, crianças, como terroristas, segundo disse a Globo Lixo, né, como diz aí mas, com todo respeito, mas enojou a população brasileira. Porque nós, brasileiros, não somos alienados nem imbecis. Somos seres capazes de analisar e tirar nossas conclusões pelo que nós vimos. Estava sendo televisionado. Em nenhum momento, se observou terroristas. Gente, terrorista é um negócio sério. Você não tem ideia do que armas, tem que ter bombas, né? Vocês não têm ideia do que é ser um terrorista, não. Um terrorista, quando vai para um evento desse, ele vai disposto a matar e morrer. Ele vai com bomba no corpo, ele vai armado até o dente. Sim. A população de gente com 60, 70 anos de idade, uma população consciente, uma população sabendo o que estava fazendo ali, na paz, na tranquilidade. E aí se arma um circo com os vândalos, porque não são nem terroristas, os que fizeram o quebra-quebra, nem terroristas são. Sim. São vândalos, são pessoas, sabe, são mau caráter, que estão ali ganhando dinheiro ou sendo induzidos para fazer aquele quebra pela politicagem, né, nem pela política, para manter uma estrutura, vamos dizer, um tapa-sol com peneira. Sim. Quer dizer, para justificar o quê? Que não é a grande população brasileira, mas era uma grande população de vândalos e terroristas que estão ali reivindicando, querendo dar um golpe. Golpe de quê? Golpe de quê, meu Deus do céu? Está comprovado, nós temos vídeo aí de todo jeito. Dá golpe. Uma população cansada de ser enganada, sabe? Jogando uma mídia nacional, jogando mentiras à torta e à direita. Ninguém aqui no Brasil, um exército que
está para defender o povo e na hora H ele faz prender os ordeiros e os bagunceiros ficam de fora. Aí eu quero entender, aonde é que nós queremos chegar? Aonde você quer chegar? Aonde esse governo quer chegar? Tem legitimidade? O que é que está se passando por baixo dos panos? Tomara que essa CPI, ela venha esclarecer de uma vez por todas, toda essa tramóia, essa mentirada, que está aí, sabe, sendo jogada, querendo tapar a boca do povo. O povo não é bobo, o brasileiro não é bobo. Está na hora do povo brasileiro, tá, dizer o que é que quer, através do voto. Mas um voto, muitos brasileiros... eu digo o seguinte, voto hoje, eu só vou votar se tiver, sabe como? Impresso. Eu não quero saber se eu vou levar um voto, não estou preocupado com isso não. Mas uma coisa muito interessante, Rochelle e Fábio, quando você vai depositar um dinheiro na sua conta, você recebe um comprovante. Quando você vai no supermercado comprar, você recebe um comprovante. Para onde você vai, para onde você vai pagar, tudo, você tem um comprovante de que aquilo ali foi pago, aquilo ali foi quitado. Não ter do voto, né? Agora, por que eu não posso ter... Não precisa eu levar, eu não quero levar o voto impresso, não era para ninguém levar, para vender o voto, dizer, eu vendi, votei no fulano, agora eu quero meu dinheiro. Não é isso. O voto impresso era para que você observasse se votou ali no papel tal que você votou, e aí você aperta o enter, ele cai na urna, e essa urna é lacrada. É isso. Para tirar qualquer tipo de dúvida. Hoje, você não sabe se votou ou não votou. Não sei que... Não posso, assim, né, seu voto bom, eu estou falando dos brasileiros, não é burro, porque muitos saberam os olhos, né? Vamos pro intervalo, muitos saberam os olhos, vamos logo pro Nós intervalo, vamos continuar no próximo bloco, porque agora nós vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta com o Da Hora desta quinta-feira e vamos falar agora que senadores aprovaram o grupo parlamentar de relacionamento com o BRICS e também aprovaram a medida provisória que zera as alíquotas do PIS e COFINS sobre o setor aéreo. Vamos conferir. BRICS é o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. De acordo com o relatório do Itamaraty, ele corresponde hoje a cerca de 23% do PIB global. Isso significa que o Produto Interno Bruto total dos países do bloco supera o PIB dos Estados Unidos e o da União Europeia. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira a criação da Frente Parlamentar de Relacionamento com os BRICS. O grupo vai acompanhar a tramitação no Congresso de projetos de interesse dos países do bloco, além de promover intercâmbio com os parlamentos. Os senadores também aprovaram a medida provisória que zera as alíquotas do PIS e da COFINS sobre as receitas de empresas aéreas no período de janeiro deste ano a dezembro de 2026. A MP altera o PERSE, Programa Emergencial para Ações de Compensação dos Efeitos da Pandemia de Covid-19 no setor de eventos. Mudanças incluídas na Câmara também transferem 5% dos recursos do SESC e do SENAC para custeio da Embratur e promoção do turismo internacional no Brasil. É isso, nós vimos aí, foram aprovados aí pelos senadores, né, o Fábio? Em relação ao turismo, em relação às passagens aéreas, que vai ficar mais barata, vão ficar, né? O setor de turismo foi um dos mais atingidos, né? De eventos, né? De eventos, porque o turismo envolve muita coisa, sim. Os eventos corporativos, eventos de empresa e o turismo de conhecer áreas. Então, sem sombra de dúvidas, foi um segmento econômico que foi muito atingido por essa questão da pandemia, exatamente por não poder circular pessoas. Então, faz-se necessário, sim, construir algumas ações que venham aí a minimizar esses prejuízos, né? Diminuir esse prejuízo nessa cadeia produtiva, e essas ações voltadas às passagens aéreas é importante para dar essa aquecida, para dar essa oxigenada no turismo que gera emprego, gera renda, gera circulação de moeda
E vale ressaltar esse esforço, é importante que haja um avanço desses projetos, não é isso, Baravilho? Eu acho que quando você trabalha com uma certa foco, o resultado ele vai vir. Se você está dando condição para que o turismo possa se desenvolver, e o usuário, né, tenha condições de se deslocar. Porque muitas vezes você quer fazer um turismo, mas os custos são tão altos que não compensa. Tá? Aí fica difícil você pagar. Muitas pessoas optando ir para fora, para Buenos Aires, do que para o sul, que é aqui no Brasil. A Argentina também está lá embaixo, porque a nossa moeda está forte em relação a ela. Sim. E aí o Brasil o nosso turismo, em vez de ficar interno, ele passa aí. Sim. Nós vamos jogar o nosso dinheiro em outros locais e não dentro do próprio país. Onde tem que se circular. Exato. Somente a gente falou no bloco anterior sobre moeda, né? Sobre circulação de moeda. Exatamente. Então BRICS, é importante que se crie aí esse mecanismo de circulação interna no Brasil, né? Nos estados. O Brasil é muito rico. Esses recursos também sejam bem aplicados. Porque na realidade não adianta eu dar desconto. Aí você já conversa com o Haddad. Já disse para você conversar com o Haddad, trocar uma ideia com ele. Tomara que ele tenha a expertise, não de surrupiar, mas sim de ampliar esse momento de dificuldade que nós nos encontramos numa população que quer fazer por onde ganhar, mas fica muitas vezes impedido. Existe uma burocratização também, devido às burocracias, devido ao custo de combustível. E aí vem uma série de outros fatores que vão complicando esse movimento turístico. Olha, tem países que vivem só do turismo. Na Europa tem países que só vivem de turismo, até não produz nada. Também, não produz nada, claro. Só vive de turismo. Eles incentivam esse turismo interno, né? Não só essa o turismo boa de fora, relação, né, de outros países, como do turismo interno. Então são ferramentas. Nós temos capacidade. Claro. Tomara que eles façam realmente. Tem muita gente competente na área. Eu acho que pode ser que dê certo. Vamos torcer para que esses avanços aconteçam. Eu torço pelo melhor. Sempre estou torcendo pelo melhor. Eu acho que a gente tem que ter uma visão mais otimista, positiva, porque, sabe, diante de tantas coisas negativas, eu acho que a gente tem que pensar mesmo assim no positivo. É isso. E nós vamos falar agora que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ignorou uma ordem do presidente Lula em relação ao pedido da Petrobras para perfurar a foz do rio Amazonas em busca de petróleo. Marina alegou que defenderia com todas as garras seus ideais de proteção ao meio ambiente. Segundo 3 fontes do governo, Lula havia pedido para a Marina não mexer com o assunto enquanto ele estivesse em viagem ao Japão. A ministra, porém, ignorou a orientação do presidente. Na noite do dia 17 de maio, o IBAMA, que é subordinado à Marina, anunciou ter negado a licença para a Petrobras perfurar livremente a foz do Amazonas. O anúncio também incomodou o chefe da Casa Civil, Rui Costa. Marina afirmou que Lula nunca procurou a ministra, abre aspas, fecha aspas, para tratar do pedido de licença da Petrobras. Esses assessores avaliam que a imagem do presidente também é arranhada diretamente por essas medidas. E o avanço de medidas que desmontam políticas de proteção ambiental acontece justamente em um momento no qual Lula tenta se cacifar, dentro e fora do país, como líder no combate às mudanças climáticas. O Brasil espera, inclusive, receber recursos financeiros de bilhões de outros países para capitanear esses esforços. Cadê o Leonardo DiCaprio nesse momento, né? Cadê a Greta? Então o que é que acontece? A gente consegue observar o primeiro arranho nessa relação, que sempre foi difícil, a relação da Marina Silva com o presidente Lula. Nunca foi uma relação muito amistosa. E exatamente por essas questões, a Marina, com toda a sua bandeira ambientalista, que a levou a alcançar patamares mundiais em defesa da questão ambiental, da sustentabilidade, e agora esse primeiro embate entre o presidente Lula e a ministra Marina Silva, porque o Lula quer explorar a Amazônia na questão do petróleo, furando ali com as perfuratrizes do governo federal, atrás de petróleo, atrás de dinheiro. Petróleo é dinheiro, e Marina não concorda com isso porque acredita que esse tipo de ação vai ali interferir no desenvolvimento do meio ambiente, na questão da preservação ambiental. E aí o primeiro embate,
Lula não aceita essa opinião e mandou que fique calada. Será que ela vai ficar calada, Bardavil? Será que tirou, que né, isso alguns poderes dela? Ali minimizou ali a questão da autoridade dela como ministra e como conhecedora da questão Amazônia que já é tão ambiental. desmatada, né? Vamos prestar atenção. Desde quando eu me entendo como gente Mata que se Atlântica não desmata. Vamos prestar atenção no detalhe. Amazônia. Vamos prestar atenção no Mata Atlântica não detalhe. existe Eu mais, já tô né? velho, viu? Vamos prestar atenção no detalhe. O Bolsonaro, o governo Bolsonaro, aqui eu não estou defendendo, nem me interessa defender ninguém, nem tem como é que se diz? Político de estimação. Exatamente. Eu foco no que eu considero certo e o errado. Meu senso de equilíbrio entre as coisas. O governo, desde que ele assumiu, era batendo nele em relação à Amazônia, que ele estava acabando com a Amazônia, que estava desmatando a imprensa negativa. Que ainda hoje continua no mesmo tempo batendo nele, o cara está lá quieto no canto dele, aí vão atrás de picuinha. É uma questão de vacina. Não é vacina, porque ela gastou R$1 a mais, R$2 a mais, quando o outro está fazendo viagem aí para o mundo todo, gastando os tubos de dinheiro, hotel 5 estrelas, 10 estrelas, 300 estrelas. O que for. Não interessa, o negócio é dizer, vamos gastar. O negócio é botar para rachar. Aí eu pergunto, antigamente ele comia, olha as comparações, eu não estou defendendo não, eu estou só mostrando para que você entenda a disparidade da coisa. Considerações finais. Então, considerações finais já. Deixa eu terminar o raciocínio aqui, não tem problema não, viu, Jeová? Mas é o seguinte, temos que pensar claramente, analise o que era jogado no governo anterior e o que o governo atual está fazendo. Exatamente tudo que ele dizia que o outro não era para fazer, ele está fazendo pior. Tá? Aí pega a própria ministra, para concluir, que não concorda. Bota na sinuca de bico. Por quê? Porque está querendo entregar o quê? Amazonas O nosso bem tão precioso, né? Para os países amigos, tá? Para explorarem. Hoje se tem o direito até de comprar a Amazônia. Poxa, gente, pelo amor de Deus, que país é esse que nós estamos? Vamos amadurecer, Vamos refletir, vamos pensar, né? vamos refletir. É isso. Fábio, Eu sempre digo, pare e pense. considerações finais, Deixa eu Fábio. mandar um abraço para Raquel Sampaio, que nos assiste lá no Mudubim, e para o meu amigo Aloysio Ramalho, aqui na Aldeota, o rei da rede. Lembrando que o programa Olhar Municipal já está com o seu primeiro programa gravado e daqui a pouco na grade da Rede União. Olhar Municipal, presta atenção. E vamos já para o Ferreira Aragão, hein? Vem aí Ferreira Aragão depois do Da botando Hora. quente, viu? E depois- Agora, terminou o Da Hora, vem O programa do Ferreira Aragão e depois o Esporte União. Tá, É fique isso. ligado aí, não sai. Aqui a TV União, a programação está começando a ficar beleza. Preste bem atenção. Que Deus nos abençoe, nos dê paz, saúde e discernimento. É isso. E quero agradecer a sua audiência e dizer que amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário. Até lá.